A melhor notícia do dia: Vasco prepara anúncio oficial e acerta contratação. Fala galera, sejam todos bem-vindos ao canal PTB Esportes. Eu sou o Jonathan Santos, chegando com tudo neste dia, trazendo notícias e informações, os principais assuntos, é claro, do Clube de Regatas Vasco da Gama. Eu estou falando dele, o gigante da colina. Mas antes eu peço na humildade, na moral, se você não é inscrito aqui no canal, não perca tempo, botão abaixo escrito inscreva-se, ative o sino das notificações, na opção todos, deixe o like no vídeo, é muito importante para o nosso trabalho, importante também para o crescimento do canal. Seu like faz com que a plataforma entenda que o vídeo é importante e acaba recomendando para muitos cruzmaltinos apaixonados. Obrigado pelo seu like, pela sua inscrição. Sem mais delongas, vamos aqui ao que interessa, as informações do legítimo Clube do Povo. Desse dia, como você acompanha aqui, de céu nublado no Rio de Janeiro, estamos a caminho da Granja Comari para realizar os treinos da seleção brasileira e as coletivas, já que nesse período de data FIFA sem jogos, mas está sempre no movimento e, claro, compromissado em levar as informações do Vasco para você. Então vamos lá, vamos embora. Falar sobre um pontapé inicial, o primeiro passo, em relação, a gente sabe que é um momento muito complicado na carreira de um jogador, principalmente se tratando do volante Jair, que passou por uma situação de LCA no ano passado, que tirou ele do futebol em 2024, desde o período do Campeonato Carioca, e agora, no meio do ano, na sua melhor fase, no seu melhor momento, comandado pelo técnico Fernando Diniz, ele sofre uma LCA, uma LCM, problema no menisco também, algo muito grave, que aconteceu com o Jair desde o domingo passado. Uma semana depois, junto com o seu fisioterapeuta, o Renato Valença, publicou ali uma foto, uma imagem, e trouxe uma informação, trouxe ali uma mensagem: a dor de recomeçar e a vontade de vencer, mas um desafio a ser superado. Poucos entendem o que é cair e se levantar, lutar e conquistar e ser testado novamente. Uma mensagem muito forte, e ele completa dizendo o seguinte: você sabe muito bem o que é isso, irmão. A vida colocou mais um obstáculo, vencemos juntos uma vez e venceremos novamente. Você está mais forte e sairá ainda mais fortalecido. Ainda que nasce uma verdadeira resiliência do poder de não desistir e de seguir em frente. O primeiro passo foi dado, então ali um indicativo que o Jair começa, esse tratamento. É claro que é algo muito demorado para um jogador de futebol que já passou por uma situação como essa, como no próprio Vasco, o Paulinho que chegou até a falar em pensar em desistir, porque sabe que é muito difícil, deu a volta por cima, e o Jair vai conseguir também. O David, que também passou por uma LCA ano passado, esse ano ainda tem o Adson também no departamento médico, e daqui a pouco eu vou trazer mais assuntos em relação a isso, mas desejar muita força para o Jair. Mudando aqui de assunto, vamos falar sobre anúncio preparado, uma informação que o Vasco vem se preparando, vem se organizando. A gente sabe que a parceria com a Capa, que é a atual patrocinadora de material esportivo, está acabando. O Vasco se prepara nesse momento para fechar com a Nike, Ele já tem ali um acordo encaminhado, a questão da movimentação, do anúncio com a Nike, muito bem encaminhado. Mas a informação ainda sobre a Capa é o seguinte: a última camisa 3 do Vasco, produzida pela Capa, será marrom, em homenagem aos títulos de terra e mar. Inclusive, já temos ali uma data prevista, uma data definida em relação ao anúncio. A expectativa é que o uniforme e a camisa de aquecimento e de goleiro seja lançada ainda nesse mês de setembro. Informação do canal Atenção Vascaínos, que trouxe o detalhe dessa notícia. E assim, é interessante porque nós sabemos que, mesmo com a parceria se findando, o material esportivo da Capa, os designers, sempre foi os melhores. E com certeza, o torcedor já fica nessa expectativa, nesse sentimento, que uma camisa, com certeza será muito bonito o uniforme, o design, repito, produzida pela Capa, marrom, em homenagem aos títulos de terra e mar. E não só a questão de ser bonita, o design, mas a criatividade sempre chamou a atenção em todas as camisas do Vasco. Mudando aqui de assunto agora,
vamos falar agora com o torcedor sobre a melhor notícia do dia. Não só do dia, mas a gente pode dizer também da semana, porque o Vasco nesse momento se prepara, treina para o jogo de quinta, só corrigindo, ontem eu falei quarta, mas o jogo será quinta-feira, 9h30, horário de Brasília, no estádio Newton Santos contra o Botafogo, partida da volta pelas quartas de final, vale 10 milhões em classificação, e o Vasco precisa buscar essa classificação, e precisa, né? Daqui a pouco a gente vai trazer nos próximos vídeos a provável escalação, como é que o Vasco vem para esse jogo. Mas uma boa notícia, a melhor notícia do dia é o Paulo Henrique. A galera que acompanhou pela Vasco TV as imagens dos treinamentos, os últimos treinos, e principalmente esse último treino, se acompanhou o Paulo Henrique em trabalho, ali em treinamento juntamente com os companheiros. Então isso é um excelente indicativo que o Paulo Henrique está à disposição do técnico Fernando Diniz. Só se algo ruim de acontecer, tomara que não, uma reviravolta, mas a princípio a informação que nós temos é o seguinte: Paulo Henrique treinando normalmente com os companheiros e tem 100% de chance de ser titular contra o Botafogo. A única dúvida que resta agora é saber, a gente vai buscar apurar, e nós estamos inclusive apurando, estamos buscando, nos aprofundando nessa informação, é sobre a possibilidade, a probabilidade do técnico Fernando Diniz ter de volta o Tietê, né? Todos esses jogadores agora tiveram esse período de data FIFA para recuperação, e o Vasco, né, comandado pelo Diniz, vem treinando. As informações que nós temos e que a gente consegue acompanhar também é que o Vasco vem treinando com muita intensidade. E outro detalhe, essa semana, como de costume, né, o Vasco, todas as vezes que joga no estádio Newton Santos, tem um treinamento antecedendo a partida. Então, lá por volta de terça, quarta-feira, o Vasco deve realizar um treinamento no estádio Newton Santos, até por questão de agora a partida ser definida na grama sintética. Então, a gente vai trazer mais detalhes dessa informação, mas a melhor notícia do dia para você, torcedor vascaíno, é essa: técnico Fernando Diniz podendo contar com o Paulo Henrique. Mudando aqui de assunto, outra notícia bacana também, interessante, até porque ontem a base Cruz Maltina venceu por 4-1 a equipe do Flamengo no estádio da Gávea, e a seleção do Vasco, o time do Vasco Sub-20 nesse momento vem tendo um desenvolvimento muito grande, um bom retrospecto diante do Flamengo, com 9 vitórias consecutivas, um placar agregado de 22-3. Então, assim, a base Sub-20, Sub-17, que foi campeão da Copa do Brasil também, vem sendo comandado pelo técnico ali, Cássio. E é o seguinte, né, até uma boa notícia para o técnico do Vasco Sub-20, porque o Vasco acabou de acertar a contratação do Alex Bruno para o Sub-20, jogador vindo do Avaí e visto como um jogador promissor para as categorias de base do Vasco. O Vasco firmou o contrato da formação do atacante Alex Bruno para a equipe Sub-20, um vínculo até agosto de 2028. Natural da Bahia, o Alex nasceu em 30 de janeiro de 2008, estava no Avaí antes de chegar ao Vasco, clube o qual conquistou o campeonato catarinense Sub-17 nesta temporada. O atacante reforça o elenco, comandado pelo técnico Cássio Barros, trazendo como principais características velocidade, intensidade e boa finalização. Então é um atacante que, claro, vai ser lapidado, vai ser ali preparado para a base Cruz Maltina, e o técnico Fernando Diniz está de olho, tá? Ontem se destacou o Léo Jacó, foi autor de um dos gols, vem ali também tendo sondagem de clubes da Arábia, então é a base do Vasco se destacando num todo, né? Tem o Zucarello, tem ali o Juninho também, bons jogadores para o Diniz ficar de olho e poder trabalhar numa oportunidade. No time principal ele conta muito, né, com o GB, com o Leandrinho, com o próprio Léo Jacó, mas a gente está sempre de olho trazendo as informações também da base Cruz Maltina para você. E não menos importante, uma informação que nós trouxemos ontem, né, dos amigos do canal Podcast Cruz Maltino, é sobre o maior contrato da história, né? O Vasco está muito próximo, faltando aí apenas 15 dias para resolver a questão da assinatura do
potencial construtivo para a reforma e ampliação de São Januário. Uma notícia muito boa, expectativa também muito boa do empresário carioca comprar 85% do potencial construtivo, né? A expectativa é que nos próximos 15 dias aí aconteça a reunião para assinatura de contrato, o Vasco garantindo aí aproximadamente 500 milhões, né? Uma parte, é claro que isso aí é uma boa parte, podemos dizer, 80% para poder começar as obras da reforma e ampliação do São Januário. Galera, eu vou ficando por aqui à tarde, daqui a pouquinho eu volto com mais notícias e informações do Vasco, tá bom? Um abraço, até o próximo vídeo. A gente está aqui no caminho na Washington, conhecido como Washington Luiz, rumo à Serra de Teresópolis, para trazer as informações também da seleção. BTB Esportes em todos os lugares. Saudações vascaínas, até o próximo vídeo. Valeu!